Ao chegarmos a esse ponto da exposição, é necessário responder a seguinte pergunta, que se impõe com força lógica e teológica. Se a salvação é de Deus, inteiramente iniciada, realizada e garantida por Ele, ela pode falhar? Essa é a espinha dorsal da doutrina da perseverança dos santos, conforme afirmada pela tradição reformada e sintetizada na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17. Aqueles a quem Deus aceitou em seu Filho amado, eficazmente chamou e santificou por seu Espírito, jamais poderão decair total e finalmente do estado de graça, mas com certeza há de perseverar até o fim e ser salvos eternamente. Vamos tratar disso à luz das Escrituras com base na natureza de Deus, na suficiência da obra de Cristo e na eficácia da aplicação do Espírito Santo. A salvação do pecador foi planejada por Deus desde a eternidade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Se esse propósito foi estabelecido antes do tempo, com base na graça soberana e não em méritos humanos, o que poderia frustrá-lo? A resposta bíblica é nada. Isaías 46, versículo 9 ao 10 diz o seguinte: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus não propõe hipóteses, ele decreta fins e meios. E tudo quanto ele determina acontece, logo, se ele decretou a salvação de um eleito, essa salvação não depende da instabilidade do homem, mas da imutabilidade de Deus. A morte de Jesus Cristo na cruz foi vicária, substitutiva, eficaz e definitiva. Ele não morreu potencialmente por todos, mas realmente pelos que o Pai lhe deu. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 17, 24. Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Se Jesus morreu pelas ovelhas e se ele intercede por elas continuamente, Hebreus 7, 25, então nenhuma delas pode se perder, como ele mesmo afirma, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João usa o advérbio grego oumi, uma construção enfática de negação absoluta, é um não absoluto, que pode ser traduzido como de modo nenhum perecerão, ou seja, em hipótese alguma. Cristo não morreu por possibilidade, ele morreu por eficácia. E se alguém por quem ele morreu pudesse se perder, então a cruz falhou, e isso é impensável. Já vimos que o Espírito Santo sela o crente e é penhor de herança. A sua obra é chamada de chamado eficaz. Não apenas o convite, Paulo diz em Romanos, capítulo 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. O chamado do Espírito não falha. Quando ele aplica a graça, o coração é regenerado, a fé é concedida e o pecador crê com alegria. É o que chamamos de regeneração monergística, uma obra de Deus somente dele. Paulo diz que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Essa é uma certeza baseada na fidelidade do Espírito, não no esforço do homem. O mesmo Deus que começou a obra a levará até o fim.
Paulo responde isso com força em Romanos, capítulo 11, versículo 29, quanto a eleição pode ser revogada, dizendo o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E ainda, Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A vocação, ou seja, chamado para a salvação, e os dons de Deus, graça salvadora, não podem ser retirados. A palavra usada é a metamelita, ou seja, sem arrependimento, sem mudança, do grego. Deus não volta atrás em seu chamado. Essa é a tese do arminianismo. O homem pode frustrar a salvação, que coloca na mão do homem a chave da perseverança. Mas isso colide diretamente com o ensino bíblico de que a salvação não é pelas obras, nem pela vontade humana, mas pela vontade soberana de Deus. Se dependesse da vontade humana, ninguém seria salvo, porque o coração humano é enganoso e corrompido. Jeremias 17, versículo 9. E também Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a realidade da depravação total. O homem em seu estado natural não busca a Deus, não deseja a Deus e não pode se submeter a Deus. Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A salvação, então, não pode ser fruto de um ato do livre arbítrio humano, pois está escravizado ao pecado. João 8,34. Jesus mesmo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. A palavra grega aqui para trouxer é elko, que significa arrastar com força, atrair irresistivelmente. Não se trata de um convite fraco, mas de uma operação eficaz da graça de Deus no coração humano. Então, se a vinda a Cristo depende do Pai que atrai, se o novo nascimento depende do Espírito que regenera, e se a redenção depende do Filho que morreu eficazmente pelos eleitos, então o homem não tem como frustrar a salvação. O plano de Deus não é uma proposta condicional, mas uma realidade soberana e irrevogável. Vamos considerar os casos de Pedro e Judas. Ambos pecaram gravemente. Pedro negou a Cristo 3 vezes e Judas traiu o Senhor. Mas olha só, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás o pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso lá em Lucas 22, capítulo 31 ao 32. O que impediu Pedro de ser destruído por Satanás? Não foi sua força, mas a intercessão de Cristo. Eu roguei por ti, e a oração de Jesus não falha. Como Judas, a gente também lê: nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 12. Ou seja, Judas nunca foi salvo, nunca foi regenerado. Ele fazia parte do grupo externo, mas não da comunidade redimida internamente. Isso confirma o que João escreve em 1 João, capítulo 2, 19. Saíram de entre nós, mas não eram nossos, porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. A diferença entre Pedro e Judas não foi o tamanho do pecado, mas a obra graciosa de Deus no coração. Pedro foi preservado, porque era realmente salvo. Concluímos esse ponto afirmando com toda certeza e clareza: a salvação é de Deus do início ao fim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Se a salvação pudesse ser perdida, então o céu seria povoado por aqueles que conseguiram perseverar.
e não por aqueles que foram sustentados pela graça, isso transferiria a glória do Senhor ao salvo, algo absolutamente contrário à essência do Evangelho. Mas como diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, verso 1. Assim finalizamos essa exposição, estabelecendo firmemente que a salvação pertence a Deus, seu autor é o Deus Trino, sua garantia é o Espírito Santo, e sua continuidade não depende do homem, mas da fidelidade de Deus. Se essa exposição te edificou, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.